É isso aí, gente. Estamos começando mais um Pode Crer e hoje o nosso papo é carro. Muita gente tem o carro como o maior bem que ele tem, certo? Gosta mais do carro do que a casa, do que o cachorro, uns mais do que a namorada, mais do que a esposa. Aí existe até muitas histórias a serem contadas a respeito do carro. O brasileiro tem essa ligação. E hoje nós trouxemos aqui para falar disso, falar de lançamentos, contar um pouco da história, Cristiano Clemente. Vamos falar um pouquinho do Grupo Suprema, mas antes disso, Cristiano, vamos falar um pouquinho de você. Quem é o Cristiano? Opa, prazer estar aqui com vocês, Marcos. Prazer, né, participar aí do Pode Crer. A gente fica muito feliz com o convite. O Cristiano é o filho do Clide, né, nascido em Assis. Eu estou no Grupo Suprema já há 17 anos. A gente trabalha lá na parte de veículos novos, seminovos, nas concessionárias Chevrolet e Nissan. Tivemos uma experiência com a Ford também. E Ok. hoje a gente faz toda a gestão aí do negócio ali da família, que é comprar, vender carro e fazer manutenção, Max. Casado, quantos filhos? Eu já estou casado há 8 anos Ah, com a Carol que me aguenta. aí, 2 filhos. Eu tenho uma menina Isadora, ok. minha princesa, Ah, e o Giovanni, palmeirense, meu filho, está aí, com 2 aninhos. aí, pronto, já estragou a entrevista, mas você sabe que meu filho, eu sou um cara à parte do mundo, né? Acabou a Copa do Mundo e eu não assisti nenhum jogo, nem do Brasil. Você não gosta de Não futebol, Marcos? gosto. O Murilo palmeirense também, viu? Ah, é? A gente só fala, pá, estragou para modo de dizer, né? Para ter uma discussão a respeito, mas eu não gosto de futebol, cara. Cara, e lá na minha família você vê assim, meu pai jogou profissionalmente, jogou no É, Juventus, meu avô era fanático, então a gente tem uma linha de futebol assim que todo mundo adora, assim, de parar para assistir, é verdade. bem legal, bem É, no legal. grupo da minha família tem lá, final de Brasileirão, final do estadual, você pode esquecer, bicho, é pau todo fim de Ah, semana, é? né? Mas o que que são? São times Ah, diferentes? corintiano, palmeirense, Ah, tem de tudo. isso, santista, tem uns 3, 4 lá que são Flamengo, Ah, exato. entendeu? E a coisa pega, né? Mas é gostoso essa divergência, né? Não, é legal, É, que gera fica uma isso. brincadeira gostosa, né? Aí vem lá, né, 700 mensagens no domingo, né? Nossa senhora, Minha bem mãe, normal. minha mãe tem 12 irmãos. Ah, tá. Então a família para dar 400 pessoas foi ali, né? Porque já está na terceira, quarta geração, né? Se a minha avó fosse viva, ela seria tataravó hoje, Nossa senhora. né? Não, mas em Então, casa, cara, você vê meu pai, é, Palmeiras na Série B, cara, ele assistia todos os jogos. verdade, Todos. Eu não verdade. tinha saco, ficava, puxa, Palmeiras, segunda divisão, e ele assistia tudo, cara. Quem Pensa teve aqui no. com a gente, o Ticianinho lá da Leveros, que já andou um mundo atrás do Palmeiras, né? Não, o Tiziano, ele é fanático também. Fanático, É fanático, né? palmeirense, Isso, torce pro exatamente. melhor time do Brasil, né? Então, Então, vai vendo. Mas, rapaz, é como eu disse, né? A gente vai falar um pouquinho de carro hoje e GM acima de tudo, né? É uma empresa séria, com os carros que estão sempre à frente em tecnologia e acabamento, certo? Vamos falar um pouquinho da história da Suprema, quem assiste. Depois a gente vai falar ah, dos carros dos lançamentos aí, essa é que tem coisa nova, né? a história das Suprema é bacana. O Clide entrou na GM em 72, foi estagiário lá. Ele fala que na época teve que passar assim por uma prova que tinha mais concorrência do que medicina hoje. Perfeito. E aí ele conseguiu passar no estágio, e aí ele ficou na GM durante 10 anos. E aí, com uma transferência para Bauru, ele viu a oportunidade aqui em Assis. E aí ele foi, conseguiu na época conversar com o concessionário e abriu a loja aqui em Assis em 81, inaugurou, na época era ali na frente da padaria que o pessoal fala, né? Isso, Que hoje está exatamente. ali A a Cisterdã e companhia Cisterdã, já foi um limitada. monte de coisa ali, né? Isso. E a Suprema ficou ali de 81 até 89, né? Certo. Aí em 89 inaugurou as instalações que hoje ali estão localizadas no nosso novo Pão de Açúcar, né, Max? Que inaugurou Exatamente, uma agora, referência fantástica é, isso. é ali na frente do Renascença. E já tem mais de 40 anos no mercado, então o Clide trabalhou esses 10 de montadora, são 52 anos de GM já. Você sabe que quando teu pai montou a Suprema, onde ela está hoje, eu era funcionário do Banco Itaú, era tesoureiro do Banco Itaú, Ah, é? e a gente falava, meu, cara é louco, fazendo um negócio fora da cidade. É. E com uma visão Thundercats, né? Porque ele fez tudo pré-moldado, que antigamente não Foi. existia isso, né, cara? Não. E foi a Concide. Até
esses tempos, quando a gente foi construir a Ford, nós ligamos e estava aberta a empresa ainda. Ele falou, pô, os caras estão... Mas foi bem legal, foi um desafio, né? Na época o prédio era muito grande, mais de 4 mil metros de construção. A Suprema era pequena, na frente ali da padaria. Isso. E aí a gente, ao longo dos anos, o cliente foi desbravando, conquistando. Ele veio de São Paulo, então, até ele se ambientalizar com os clientes, né? A gente sabe que o interior tem essa proximidade aí, essa confiança, mas aí ele conseguiu. E um prédio moderno até hoje, inclusive você repaginou esse prédio recentemente. Isso, não, nós fizemos agora uma reforma, ficou espetacular. Conseguimos, assim, reconfigurar tudo, piso, o pessoal até que não faz tempo um pouco que vai na Suprema, se chegar lá vai falar que é outro lugar. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito mesmo. E a GM hoje é uma marca líder de mercado, certo? Com uns carros fantásticos, com alta tecnologia. Vamos falar um pouquinho dos modelos que a GM tem hoje no mercado. Então, Marcos, a GM, puxa, se você pegar nessa história toda, vindo lá do Opala, né? E hoje a gente tem o campeão de vendas que é o Onix. Isso. A gente teve uma mudança muito grande na GM em 2008, naquela crise que houve nos Estados Unidos. A GM teve que reconfigurar toda a diretoria dela global, inclusive do Brasil. Okay. E estrategicamente eles mudaram a concepção dos produtos assim profundamente, né? Então a GM veio com uma linha nova que foi o Onix, o Prisma, aí teve o Cobalt, né, o Cruze, a nova S10. Então eles mudaram completamente os carros. E hoje a gente pega a GM e tenho orgulho de dizer assim que hoje a GM tem os carros que com certeza estão na coqueluche aí, né? São os carros mais tecnológicos. Perfeito. A parte de motor, câmbio dos carros hoje é excelente, lideram na parte hoje de autonomia, a parte de... Fugiu aqui. Chama economia de combustível. Isso, exato. Então hoje a gente vê uma linha muito completa, né? Hoje o Onix é campeão de vendas, já tem aí muitos anos. Temos a Tracker, que foi renovada em 2020, que veio um carro... Hein? Nossa, maravilhoso. E é o SUV hoje mais vendido do Brasil. Exatamente. Né? E eles têm a linha da S10, que já tem aí uma longa história. Isso que eu ia falar, né? O Brasil tem uma paixão por picape, né? Tem. A D10, a C10, né? Depois D20, né? Hoje a S10, né? Que é o que está no mercado hoje, que vem repaginada para o ano que vem, né? Isso, é 2024. 2024, isso. E o lançamento da Montana, né? Nossa, esse ficou vai fantástico. Ser fantástico. Vamos a falar Montana chega disso. Em fevereiro e a Montana está vindo com toda essa tecnologia, um carro que foi concebido em cima da plataforma da Tracker. Isso. Então ela tem muita tecnologia, um carro que com certeza vai desbravar e vai ser primeiro lugar no segmento. Vai ser assim. Como que está hoje questão de financiamento para adquirir o carro, né? O sonho do carro novo e tal, como é que... Você tem os parceiros lá dentro, né, da GM? Nós temos, Marcos, e o mercado mudou, né? Se a gente for pegar assim, há 5 anos atrás, a gente tinha veículos de valor agregado menor. Né? Okay. Com o advento das leis, da modificação das exigências hoje, fez com que os carros tivessem um preço calculado um pouco mais para cima. Então, as montadoras tiveram que buscar essa facilitação para a compra, né? Okay. Então, hoje você tem modelos de financiamento que permitem com que o cliente tenha uma parcela reduzida e fique uma parte para pagar no fim. Você tem consórcio com taxa administrativa super baixa. Então você consegue comprar um carro hoje muito melhor. Hoje um carro de entrada já tem 6 airbags, controle de tração, de estabilidade, Perfeito. Direção elétrica. Perfeito. Então antes se você se recordar comigo, alguns anos atrás o carro não tinha nem direção, era manivela. Exatamente. Mas isso o consumidor brasileiro já não aceita mais. Hoje carro sem ar-condicionado ainda vende? Tem procura no zero? Não tem. E o que a gente vê assim de mudança é o carro automático. Você vê assim que se você pegar 10 anos atrás, era 10% da venda mais ou menos, hoje já está chegando em 50%. Como muda isso? Antigamente carro 4 portas era carro de táxi, ninguém queria. Hoje ninguém quer 2 portas, né? Então você vê que o SUV, né? E SUV. Se você for pensar hoje, os clientes estão migrando do carro sedã para o carro SUV, um carro um pouco mais alto, que tem um espaço interno diferenciado. Entendi. Então o mercado ele vai evoluindo e as montadoras vão trazendo essas novidades, aí o mercado fica agitado, cheio de lançamento,
bacana, bacana. Bom, vocês foram pioneiros também em agendamento para fazer a revisão preventiva, ou seja lá, o tipo de revisão que precisa para o carro, né? Vocês trabalham também com um esquema de agendamento e tem uma equipe altamente qualificada, né? Dentro se a gente for pegar, Marcos, a proposta da GM era fazer com que o atendimento fosse exclusivo. Eles chamavam de atendimento premium até quando lançou. Por quê? Porque ele queria que o técnico estivesse disponível apenas para aquele cliente. Perfeito. E você não consegue fazer isso sem agendar. Então, em 2006, lá atrás, eles vieram com esse programa. A Suprema foi uma das primeiras do Brasil a implantar. E a gente fez, então, esse agendamento. Então, hoje o cliente ele é atendido exclusivamente pelo técnico. E ele tem hoje um atendimento assim diferenciado. O técnico está lá só para atender o cliente. Então, a gente tem o teste, tem o check-up do carro. E a gente tem procurado fazer uma informatização muito grande dos processos, né? Então, cada vez mais está sendo mais digital, com menos documento. As montadoras ainda estão numa migração disso, mas a gente percebe uma melhoria gradativa nisso e fazendo com que o cliente tenha uma melhor experiência, né? Então, essa ideia é todo mundo sair satisfeito, né? Perfeito. Olha, eu não conheço muito fora do Brasil, mas a gente percebe que o Brasil tem uma tendência para o branco, preto e prata, né? Isso é uma coisa de brasileiro realmente. Inclusive a GM lançou, né? Quando lançou o Onix, um azul metálico maravilhoso, né? E também um ocre, né? Umas cores diferentes. Laranja, né? Isso, O que acontece, Marcos? Hoje o cinza tem ocupado uma participação maior aquele sólido, né? Aquele cor cinza sólido. Então bacana. O cinza hoje ele está disputando, ele já passou, por exemplo, o preto. O carro preto hoje está em quarto lugar. Então o branco e o prata disputam ali, primeiro e segundo, mas o cinza já está em terceiro lugar, com o preto vindo em quarto, né? Aí você tem outras cores, que é o vermelho, o azul, você tem tons puxados para o verde. Hoje o leque, por conta até da indústria de roupa, essa indústria de estilo, né? Que dita a moda, é o azul. O azul é a bola da vez. Então tem bastante tons de azul hoje nos veículos, perfeito. Né? Olha, e uma coisa também que eu acho bacana, né, lá da Suprema, você valoriza bastante o carro que vai ser dado como de entrada, né? Você tem ali os seminovos também ali, que são todos higienizados, todos periciados, né? Vamos contar um pouquinho também dessa história para quem, de repente, não quer comprar um carro zero de entrada, mas tem um seminovo ali com uma qualidade e a garantia suprema. Eu acho assim, o seminovo, Marcos, se você for ver, o mercado ele é bastante abastecido por muitas empresas, né? Então, se você, aqui em Assis mesmo, tem mais de 60 lojas que vendem seminovos. Então, se você for ver, uma quantidade tamanha. Uma cidade de 110 mil habitantes, né? Só que se você for ver, assim, um seminovo, ele tem alguns pontos importantes na hora de você comprar. Então, o seminovo ele tem, às vezes, problema de alienação, você tem problema de multas anteriores, de parte de documentação, você tem problema de procedência, problemas mesmo de manutenção mecânica do carro. Então, assim, hoje, às vezes, e os clientes, o CLID muito fala isso para nós, né? O carro seminovo só existe um. Você não acha outro igual. Exato. Você pode achar lá o mesmo modelo, mas ele vai ter um detalhe lá que é só dele. E esse carro seminovo, ele tem que passar por um processo, que é o que acontece na Suprema, de preparo. Então, todos os carros hoje, eles passam por um processo de limpeza. Então, a gente tem limpeza, polimento. É feita uma revisão pré-entrega ali para colocar esse carro na exposição, onde a gente faz uma inspeção de mais de 50 itens. Tudo isso para minimizar o impacto do cliente de ter um problema técnico, né? Então, a gente tem uma garantia que suporta quando isso acontece, mas a gente trabalha com qualidade. A ideia é trazer para o cliente esse diferencial e essa tranquilidade de comprar um carro seminovo. E isso eu acho que você encontra em poucos lugares. Dessas 60 lojas, você não vai achar, na maioria delas, essa conservação, esse cuidado com o carro, né? Então, eu tenho certeza que hoje o nosso grupo possibilita essa oportunidade de fazer um negócio com mais calma, com mais tranquilidade, sabendo que vai ter o respaldo de uma empresa que tem mais de 40 anos no mercado. Bom, e para quem conhece o DNA da Suprema, certo? Conhece ali
a parte da oficina, a parte da funilaria também, uma preocupação com uma estufa de pintura e tal, né? Como que você consegue manter teu time motivado, certo? E também atualizado com o que o mercado, as indústrias estão oferecendo hoje? Então, Marcos, os bastidores, né, que a gente chama, toda vez que tem um lançamento de produto, as montadoras preparam uma convocação dos técnicos. Então, todo técnico ele é preparado para aquele tipo de carro, né? Então, ele vai, recebe um treinamento primeiro online, então ele vai ver os pontos do carro e depois ele vai presencialmente para conhecer realmente o produto, né? E a gente tem uma rede muito grande de engenharia mais concessionários que fazem com que esses diagnósticos, essas resoluções de problemas sejam mais rápidas, né? Então, o pessoal sempre está sendo atualizado. E os equipamentos, da mesma forma. A gente estava batendo um papo aqui antes, você estava me contando da estrutura toda aqui. Exato. Tua, e nossa, lá é a mesma coisa. Então, o equipamento recebe atualização, a gente tem software, né, programas novos que acabam sendo colocados para facilitar o diagnóstico. Tudo isso para fazer com quê? Para que o cliente tenha uma melhor experiência. E a GM, né, Marcos, com essa evolução de mercado, tem trabalhado muito forte para diminuir essas garantias, né? Então a gente vê que cada vez menos carros acabam passando para fazer um serviço de garantia, porque os carros estão com uma qualidade ótima. Então não tem essa necessidade, né? Bacana isso. Agora, o importante também para você que está assistindo o nosso podcast, o nosso bate-papo, peças originais GM, não é isso? Então, aí assim, se a gente for falar de peça, o mercado de peça é um mercado que tem todo tipo de qualidade. Exato. Você consegue hoje, e um fornecedor consegue facilmente copiar às vezes o desenho da peça, fazer uma peça similar que a gente chama, mas o material que ele utiliza muitas vezes não é o mesmo material. A gente tem testes que a gente faz de pastilha de freio, por exemplo, Marcos. Você coloca uma pastilha original, ela vai rodar lá 20, 30, 40 mil quilômetros. Você põe uma pastilha paralela, você sai com ela, dá um mês, ela já está chiando, já está fazendo barulho, e aí você tem um preço diferente. Mas se você for pensar pelo nível de rodagem que você tem, né, por exemplo, um amortecedor original, a gente tem clientes que chegam a rodar 100 mil quilômetros com o amortecedor original. Perfeito. Você pega um amortecedor paralelo, 30, 40 mil quilômetros ele vai deixar. E se você for pegar o preço e o tanto que você roda, com certeza o original é mais barato. Se você colocar na calculadora, custo-benefício, né? Então, a gente hoje já percebe uma valorização maior do cliente enquanto a isso. E, como eu disse para você, assim, a mão de obra, você fazer numa mão de obra especializada, o técnico está 100% preparado para aquele carro teu. Perfeito. Ele faz serviço só em Chevrolet, só em Nissan. Perfeito. É diferente de um técnico que trabalha em todas as marcas. Perfeito. Ele não tem aquele tipo de toque fino para fazer um bom serviço. Né? Como é que se diz? Fazer sempre é o que leva à perfeição. Né? Então, esse diferencial a gente com certeza vê que acontece. E fazendo todas as manutenções, você tem o carro por muito mais tempo, com uma qualidade maior, né? Com uma tranquilidade maior, né? E 40 anos de estrada aí, né? Para certificar isso que nós estamos falando. Para chancelar tudo, né? Isso. E como não podia ser diferente também, né? Na segunda marca, né? Que não sei se é assim que a gente poderia chamar. Hoje o Grupo Suprema ela tem a Nissan também aí, que são uns carros fantásticos também. Vamos falar um pouquinho a respeito disso aí. Contar um pouquinho da história da Nissan. Como é que ela veio parar ali, vizinha da Suprema, né? Fazendo parte do grupo. Então, Marcos, a gente teve a negociação com a Samave, acabamos entrando com a Ford, né? Construímos, fizemos um modelo de negócio com a Ford. A Ford, por estratégia dela, acabou escolhendo mudar a parte dela de negócio do Brasil. Hoje é uma empresa importadora, não é mais fabricante de carro. E isso fez com que a rede de concessionárias Ford saísse de quase 300 lojas para menos de 70 hoje. Ok. Então, houve uma diminuição grande. E dentro disso, eles pegaram só os maiores mercados e a CIS não contemplava dentro da estratégia da Ford uma concessionária. Então, a gente negociou, eu acredito, pelo ótimo trabalho do time da Suprema, nós fomos premiados com um convite da Nissan. Então, a Nissan nos procurou e falou, olha, a gente tem uma oportunidade, precisamos de parceiros bons como o Grupo Suprema,
E aí, então, a gente começou a fazer essa negociação, foi uma experiência bacana de poder falar com uma montadora de origem asiática, né? Eles são Ok, japoneses, isso. e aí a gente percebe toda, assim, a concepção. É engraçado, Marcos, porque a gente tinha trabalhado em duas montadoras, a GM e a Ford, que eram americanas, e quando a gente começou esse trabalho com a Nissan, rapidamente a gente fez, eles montaram a base, a gente conseguiu fazer as instalações e tal, mas eles têm muito assim, eles falam muito do omotanashi, que é uma tendência de você ser perfeito no que você faz, sabe? Aquele negócio do Ok, japonês entregar realmente com qualidade, fazer assim um trabalho diferenciado para o cliente. Então eles pensam isso desde a construção do carro, né? Então uma montadora japonesa preza muito por essa questão do silêncio, do nível de ruído interno dos caras assim é imbatível, nível de problema por carro é baixíssimo, é um dos melhores da indústria. A Nissan tem um compromisso firmado em cartório que ela é montadora até 60 mil quilômetros com o yeah, valor de manutenção mais baixo do Brasil. perfeito. Então você vê assim que é uma visão diferente. E eu acho que a gente agrega dentro do grupo, né? Porque a GM já tem uma pegada, tem uma história no Brasil assim linda e continua muito forte. E Yeah. a Nissan vem aí com essa inovação, com esse jeito diferente. Então a gente tem na prateleira opções, acho que preenchem todos os requisitos para os clientes hoje aqui de Perfeito. Assis região, né? Bom, a Nissan deu uma repaginada total em alguns modelos deles, nós vamos Ah, falar, principalmente da picape, né, que ficou um nossa, sonho, né, de consumo, né, que já cara, que a grande paixão do brasileiro são as picapes, né? não, eles estão, cara, puxa, se você pegar desde o Kicks, né, que já Isso, desde o seu lançamento ele foi campeão, eles têm a linha Versa, que é um carro sedã hoje com um acabamento e um design fantástico. Eu particularmente acho que o sedã que ele entra no segmento de entrada ali é o mais bonito. Eu acho que ok, ele entrega muito. E aí você tem a picape hoje que foi repaginada, que tá assim fantástica, né? Ela tem um design muito agressivo, ela ficou exato. muito bonita, ela tem um farol lá com canhões de luz assim que lembra a Porsche e eles trazem assim um pacote de tecnologia, Marcos, que nenhuma outra picape a gente já teve em outras montadoras aí Isso, entrega, né? Então eles têm suspensão traseira multilink, tem módulos de condução do carro, teto solar. Então assim eles conseguem trazer algo assim que o cliente não vai achar em nenhuma outra picape no Brasil. perfeito. E estão crescendo muito, né? A Nissan cada vez mais vendendo e conseguindo abranger mais o mercado, né? Bom, e o mesmo atendimento, a mesma qualidade do serviço do Grupo Suprema, não é isso? Ah, sim, a gente carrega essa experiência de mais de 50 do CLID e Suprema junto Isso, para entregar para a CIS assim, o melhor negócio, essa questão do atendimento diferenciado, a experiência que eu acho que conta muito, né, nesse segmento, né, Marcos, de você vender um produto, né, acho que assim, facilmente alguém pode vender, né? Você chamar você lá, você vai falar, não, compre isso aqui e tal, mas conhecer do que você vende, exato. isso é diferente. E eu vejo que a gente preza por isso, por esse conhecimento e para tentar sempre atingir o máximo de satisfação possível, né? Isso está na missão da Suprema, que é atingir essa satisfação total do cliente, para o cliente sair contente e ficar com a gente, tá lá Exato. dentro das empresas, né? O que eu acho interessante da Nissan é que ela é conservadora por ser japonesa, né? É, Aquela coisa, né, da origem e tal, mas ousada nas cores e da maneira, né? Teto diferenciado com cor e tal, né? Tem umas cores diferentes no mercado, né? Que vem principalmente na Kicks, né? eles falam muito dessa mudança, Marcos, que é o cool, né? Que em inglês Não, é o legal e tal. Então eles buscam essa questão de ser, como que eu posso dizer para você assim, de estar na vanguarda agora, né? Então isso, eles têm, isso. sim, tem o Kicks X-Play, é um lançamento agora que é roda preta, teto vermelho, o Isso. interior dele é todo sofisticado e é Com um dos carros costura que diferenciada, o carro é fantástico, não, o carro fantástico. fica e ele fica muito arrojado, muito bonito. Então a gente percebe assim, são versões exclusivas, né? Eles fazem assim 1.000 carros, é numerada, então tem todo um assim
cliente que compra esse diferencial assim bacana, assim, que é uma linha mais japonesa. Voltando a falar um pouquinho da GM, vamos falar um pouquinho da Montana, que eu estava lembrando aqui agora, eu tive a oportunidade de ver alguns detalhes a respeito dela. Por exemplo, o multimídia embutido no painel, diferente do Onix, que ele era destacado, né? Não é flutuante, né? É flutuante, que é o termo? Isso. Tá. Também com a luzinha ali, que quando tem alguém te ultrapassando, ele também... Vamos falar um pouquinho dessa tecnologia, porque eu tenho certeza que ela vai ser a líder de mercado aí a partir de fevereiro. Marcos, hoje a gente vê assim, o mercado, pegando esse gancho teu, o mercado está muito competitivo, né? A gente vê as montadoras brigando pelo seu espaço, a gente tem um volume de marcas no Brasil hoje grande, né? A gente percebe hoje que cada um busca ali um pouquinho a mais, né? E a GM tem sido muito feliz. Eu vejo que a GM ela tem lançado produtos e os produtos que a GM tem hoje são produtos que os concorrentes não têm, né? E a Montana a gente vê assim, ela vai entrar para brigar ali com a Toro, ela tem um preço que pega uma parte da estrada, então ela fica nesse miolo, só que ela entrega assim, ela tem o melhor espaço para banco traseiro do segmento, então ela tem a melhor vedação de caçamba do segmento, né? E ela tem toda a tecnologia da Tracker, que é a melhor do segmento. Exato. Então eles falam assim, o slogan da Montana a sua picape, né? Você que quer uma picape com cara de SUV, você vai comprar a Montana. Exatamente. Então, porque ela te entrega tudo que um SUV tem, mas com a caçamba da picape, né? Sem você ter os dissabores, porque as picapes costumam ter um banco traseiro ruim. Exato. Quem tem picape, sabe? Às vezes você põe a compra de mercado lá. Vai lá na frente, né? Exatamente, ela tem uns divisores e tal, né? E a GM até patenteou, ela fez um divisor de caçamba, puxa, que é sensacional. Então, a gente está com uma expectativa muito grande da chegada. A pré-venda da Montana foram 2.000 unidades que encerrou em horas. Verdade. Então, assim, está extremamente assim, requisitada. E o design dela, que hoje é um dos primeiros e principais itens, né, que o cliente valoriza, ficou fantástico. Ela traz a linha nova da GM, né, que é o farol em filete, grade trapezoidal. Então ela tem ela é super arrojada, assim, fantástica. A gente tá ansioso para começar ali a entregar. Exatamente, eu tô aqui também ansioso porque a gente realmente tem uma paixão pela picape, né? Apesar de hoje a gente tá com uma SUV, né, também, mas é uma coisa bacana, viu? Essa diversidade de mercado aí e saber que a gente vai contar o quê? Com a qualidade suprema sempre, né? Então, Marcos, a gente vê assim que nesse segmento hoje a Fiat ocupa ele praticamente sozinha, né? Então vai entrar e a GM tem uma experiência e um histórico desde a D20, C10, lá atrás de picape muito forte. E a gente vai ter, além da Montana, agora em fevereiro, o retorno da Silverado. Então a Silverado vem para o Brasil. Bacana. Conta essa história bacana, porque a Silverado fez história, hein? Não, então. E ela volta para o Brasil para ser primeira, né? Então a GM também é um segmento que hoje é só ocupado pela Ram, né? Isso. E a GM retorna em agosto, setembro, ali pelas previsões. Ela vai ter toda a linha de produtos, então inicialmente vão ser motores V8 a gasolina de 400 e poucos cavalos. E aí depois vai ter a versão diesel, maior, menor, que ela também tem a 1.500, 2.500 toneladas. Então vai ser um carro. Então a GM fala que o ano que vem é o ano das picapes, 2023, né? Porque vai ter a Montana, já tem a S10 que é campeã, e nós vamos ter a Silverado. Então, em todas as faixas, o cliente que quiser uma picape, ele vai ter na marca GM, que é vou pegar hoje a mais tradicional do mercado em termos de picape do Brasil. Né? A Silverado hoje ela é líder de venda dos Estados Unidos, né? Que e ela tem uma carona meio de brava, né? Meio de encrenqueira, né? Lá nos Estados Unidos, Marcos, a GM trabalha com duas marcas. Então ela tem a Chevrolet, que atua como Silverado, e tem a GMC, que seria de luxo. É acima ainda, é uma marca mais sofisticada ainda. Perfeito. Então, se você agrega as duas marcas, a GM ela bate em todas assim, e é um carro que, puxa, o estribo recolhe, ela tem uma tecnologia assim extremamente diferenciada. Maravilhosa. E ficou linda, vem do México, então é um carro que a gente está também com bastante expectativa de chegar para poder aí, a região nossa é muito agrícola, né? São de
produtores rurais, pequenos, médios e grandes, né? Então a gente tem essa abrangência de ocupar em todas as escalas, né? Tem cliente para Silverado, para S10 e vamos ter a Montana aí para o pessoal também. Então acho que isso deixa a gente bastante motivado aí com 2023. Bom, pelo que a Suprema, certo, e também o grupo, a Nissan, né, que vocês representam aqui para a nossa região, a indústria sempre está levando vocês na frente, né? São sempre a primeira turma que vai para conhecer os lançamentos, vocês estão sempre convidados antes das outras concessionárias, não é isso? Então, se você for ver, assim, Marcos, a gente estava falando bastante da GM e não falei dos lançamentos da Nissan. Vamos falar, a gente voltou para a GM, vamos voltar para a Nissan, mas vamos lá. Então, você vê assim, a Nissan volta com o Sentra agora. O Sentra é um sedã, é um sedã médio, concorrente do Corolla, assim, para situar para o pessoal. E ele é o carro hoje mais vendido do mundo da Nissan. Ele é o carro mais vendido da China. A China é o maior mercado do mundo. São 25 milhões de carros anuais vendidos lá. E o Sentra hoje é o carro mais vendido da China. Então ele entrega muito nos mercados que ele está. Ele tem um design maravilhoso. E é um carro que vem para bater de frente com o Corolla, né? Ele tem um design e um porte similar ao Corolla. Vai ser lançado agora em fevereiro. Então a gente tem a Montana no segmento de picape e temos o Sentra no segmento de sedã, aí dentro da prateleira de produtos da Suprema, né? Que coisa, hein? E a gente está bastante motivado também com esse carro. A gente tem já alguns amigos perguntando, clientes aguardando esse lançamento. Então o pessoal vai poder conferir na íntegra logo lá na Supra. Agora, uma coisa bacana também, que são duas marcas que você tem um baixo valor de desvalorização na hora de vender para comprar um outro carro, não é isso? Com certeza. A gente vê que na região, Marcos, a gente não tinha a marca Nissan, a GM já tem um histórico, como a gente já citou, só de Suprema são 42, né? Isso. Então, pela presença que a Suprema tem hoje, a gente tem essa felicidade de dizer que carro Chevrolet é muito valorizado. É um carro fácil de você vender, um carro que em qualquer lugar que você vai, você consegue um valor bacana na sua avaliação. E a gente entrou com a marca Nissan, que é uma marca nova, e é impressionante a procura que a gente está tendo, Marcos, nos Nissan seminovo. Então, tem clientes em fila de espera, aguardando carros, e a gente não consegue atender, porque como era uma marca que não tinha uma presença de oficina, de peças, o pessoal às vezes não colocava na lista de escolha. Mas agora com a vinda, o Kicks é extremamente procurado, o Versa e o Sentra, e a picape cada vez mais com presença. Então a gente fica feliz de poder também trazer, né? Então hoje a gente tem produtos com qualidade, e esse produto faz com que o cliente tenha uma facilidade na hora também de negociar esse carro, né? Bom, Cristiano, uma coisa bacana também, e a gente comentar, é o time ter tanto já a oficina, a gente já falou, né, da qualificação, mas a equipe da frente ali de venda, certo? A maneira com que eles nos recebem, seja da parte de novos, de seminovos, né? Tanto o Paulinho na GM, como o Marquinhos lá na Nissan, um time que foi crescendo ali, né? Foi se fazendo ali, tá junto hoje, conhece todo mundo ali, o DNA de cada cliente. A gente tem... fica muito feliz. Assim, falando, você citou ótimos nomes aí para representar o time, mas a gente tem um quadro de funcionários assim muito legal, Marcos. São pessoas espetaculares, extremamente qualificados. Dentro dos nossos valores, a gente tem como premissa ter pessoas de alta performance, né? A gente busca ter esse colaborador de qualidade, pessoas que realmente se dedicam e têm amor pelo negócio, né? Um negócio de vender carro, ele gera assim, a gente brinca que vender um carro é que nem fazer gol, Marcos. Quem jogou bola, a hora que você vende um carro, você fica feliz como se você tivesse feito um gol, assim, te dá uma vibração, uma emoção bacana, porque a gente sabe assim que do lado do cliente, ali é um sonho, a pessoa compra um produto. Você até brincou que no começo as pessoas, o cara gosta mais do carro do que às vezes do que da esposa, né? Exatamente. Sabe que lá em casa é diferente. A minha esposa gosta mais do carro do que de mim, mas tá tudo bem, entendeu? Vamos para cima. Mas a gente vê assim que, puxa, de maneira geral, o carro traz essa satisfação. A gente brinca lá que massageia o ego, né? Exatamente. Você fala, putz, foi todo esse esforço, todo esse trabalho que eu tive foi recompensado aí para ter um carro bacana, para eu poder desfrutar de um momento legal dentro de um veículo. E quando a gente olha no time, a gente vê assim essa felicidade e essa motivação, né?
A gente, como toda empresa, a gente até brincou nos bastidores da dificuldade às vezes que a gente passa, mas é legal que às vezes sempre na dificuldade aparecem esses bons parceiros. Você tem essa equipe bacana que vem junto e a gente tem preparado muito o time da Suprema para isso, né? Eu tenho para mim assim que ofereça para o próximo aquilo que você quer para você. Se você conseguir entregar isso, você sempre vai entregar a excelência, né? Então, o time nosso, a gente preza por essa vibração. E as pessoas têm, né? O Paulinho é um cara que está com a gente há 30 e poucos anos, o Ruberval há 40 anos. Então, o Ruberval tem mais tempo de Suprema do que eu de vida, para você ter uma ideia. Você tem uma pegada dessa. E o Marcos, nós temos o Alexandre lá em Paraguaçu, então o time de vendas nosso, você vê, a gente tem hoje um total aí de 14 vendedores. Ok. Então, assim, é um time grande de pessoas. E são pessoas extremamente engajadas, que buscam essa questão de ter essa proximidade, de prestar uma consultoria. Eu vejo que, diferente do passado, quando a gente tinha menos opções de marcas, né? O Brasil viveu com 4 marcas aí praticamente até a década de 95 ali. Até Collor, né? Uma das poucas coisas boas que ele fez, né? Quando ele abriu que aumentou, né? Exato. Então o cliente não tinha muita opção. Como ele não tinha opção, as montadoras de maneira geral não faziam carros de extrema tecnologia, era carro de custo baixo. Um pedaço de arame, alicate, uma chave de fenda, consertava. Né? Consertava. Você pegar o Opala, ficou 30 anos em linha. Putz. E até hoje, vamos falar a verdade, é um carro, hein, bicho? Maciez, conforto, tá ali, né? É um carro que deixou saudade, a gente brinca, né? Mas a gente vê isso. Então, assim, hoje você tem que entender a necessidade do cliente. Eu vejo que vender um produto, ainda mais um carro, muitas vezes eu deparo com clientes lá e às vezes a gente atende alguns amigos, ele vem pensando num produto, aí a gente fala de outro e ele fala, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Então a gente vê que a consultoria do negócio te possibilita N coisas, né? Você vê assim, a Nissan está com uma condição hoje de mercado de taxa zero. Então você consegue comprar com taxa zero. Aí tem clientes nossos que chegam com dinheiro para pagar à vista. Eu falo, mas se você deixar o teu dinheiro aplicado e utilizar a taxa zero, você tem um ganho financeiro. Exatamente. Então até uma consultoria financeira a gente acaba fazendo para alguns clientes. E a gente fica feliz de trazer essa possibilidade e de trazer esse diferencial, né? Então, eu acho que tudo isso é o que faz com que as empresas perpetuem. A gente sabe do nível de concorrência, sabemos aí que todas enfrentam dificuldade, mas a gente preza sempre pelo bom atendimento, para entregar aquilo que o cliente quer, com um time assim, gabaritado para isso, né? Bom, nós não falamos ainda, mas tem uma pessoa que faz um trabalho muito importante na Suprema lá, que a gente quase não vê, que é a Priscila também, né? Que a tua irmã tá lá também, faz parte do time, faz um trabalho fantástico, quietinha, lá na salinha dela, mas mantém a coisa andando, né? Não, a gente tem lá, rapaz, se a gente for listrar, mano, quantas pessoas a gente tem que cuidam desses bastidores e fazem um trabalho excelente, e a Pri é uma dessas pessoas, né? Isso. Ela cuida todo do marketing nosso. Você sabe, você está nesse meio, você sabe da dificuldade que é hoje. Exato. E a gente, assim, busca sempre a melhor alternativa, busca trazer essa inovação. A gente comentou das ferramentas que hoje de sistemas, né? Recentemente você falou do Tiziano. Isso. Eu procurei o Tiz para conversar e tal. Ele falou, vai fazer um MBA de e-commerce. E eu fui lá, fiz o MBA, terminei agora. Cara, e você vê o mundo assim, mudou completamente. Eu fiz faculdade ali, terminando em 2005. Hoje fui fazer o MBA, eu vi que, puxa, tem esquema de administração rápida, isso falando de gestão, né? E fora a parte de tecnologia. Então, assim, a gente tem uma necessidade de atualização que hoje demanda sempre um profissional que busca coisas novas, né? E a gente percebe isso no time nosso, dessa vontade. A gente, recente, Marcos, fez um sistema em nuvem de subida e aprovação de documentos. Então, todas as vendas nossas passam por várias etapas e o cliente nem sabe disso, mas hoje, se a gente bater o nome de uma venda, a gente tem todos os documentos prontos para entregar para o cliente, se tiver necessidade. Verdade. Tudo salvo em pasta, certinho. E são sistemas novos, né? E é esse que a gente chama de back-end, né? Que é o que faz ali o trabalho para o pessoal poder vender. Né? Exatamente. Mas é legal. A gente fica feliz de ter esse time com a gente
E eu fico muito honrado e orgulhoso de ter pessoas assim. A gente vê talentos ali florescendo e pessoas que a gente começou lá, às vezes, com estagiário, pessoa que... E hoje você vê o cara trabalhando, você fala, puxa, que profissional que tem se tornado e quanto que ainda traz assim e entrega pra gente, né? É bacana. Olha, nós estamos quase uma hora falando aqui e tal, mas nós não falamos de uma coisa bacana aí, que são os carros elétricos também, que a Nissan também veio com uma coisa. Bom, vamos falar disso aí. Como está sendo preparado esse mercado aí e o que já é realidade? Marcos, todas as montadoras, todas, não existe uma, fala que vai ser carro elétrico. Então, assim, o mercado de carro que a gente conhece é carro elétrico daqui a alguns anos. Perfeito. Então a gente tem que estar preparado para essa mudança que vai existir. No Brasil já tem inúmeras pesquisas que falam que mais de 80% da população quer um elétrico. O problema do elétrico é a rede de abastecimento. Perfeito. Só que isso, gradativamente, a gente vê uma mudança já no mercado. O Clide foi para São Paulo essa semana e voltando ele falou, puxa, parei no Camponesa para almoçar, tinha um abastecimento de carro elétrico já. Então, assim, a gente vê que a gente vai aprender a fazer esses abastecimentos, não mais só em postos, mas quando a gente parar para fazer uma parada no posto e tal. Então, já existem equipamentos que carregam um carro em 15 minutos. Perfeito. O carro é a carga completa. Isso era a grande... 4 horas para carregar, né? Já acabou. Então já tem 15 minutos. É um equipamento ainda caro. De parar, tomar um cafezinho. Um cafezinho ali, ir no banheiro, stop and go, né? Então a gente vê assim, e a GM, esse ano de 2023, já vai ter 4 carros no nosso leque de produtos elétricos. Para 2024, mais 4. Então já são 8 modelos. E a tendência até 25, 26, eles falam que a gente vai ter uma linha do carro mais básico até picapes, como a Silverado elétrica. A gente vai ter todo o portfólio GM elétrico. E nessa concepção, Marcos, hoje um carro elétrico para rodar, o custo de KM versus um carro a combustão, ele chega a ser 80% mais barato. Então não faz sentido você ter um carro a combustão, porque eles já existem medições que falam que o aproveitamento que você tem da queima ali do motor a combustão para a eficiência da roda não chega a 20%. Você se perde, a maior parte da energia gerada é perdida. E no carro elétrico, o aproveitamento sobe muito, né? Então, os carros elétricos vão baratear ao longo dos anos e a GM fala que dentro de 3, 4 anos, um carro de showroom a combustão e um elétrico vão ter o mesmo preço. Então o cliente vai poder escolher. Só que aí você vai poder escolher entre a tecnologia que você sabe que fica ou um carro que você sabe que já está perdendo, já está saindo da atualidade. Né? Exato. Mas olhando para o mercado brasileiro, o que a gente viu e recebeu das montadoras, a Nissan também fala muito disso, é que até 2030 a gente deve ter, se não houver um incentivo do governo, a gente deve chegar em 30 com cerca de 20, 25% dos carros novos sendo elétrico. Então você imagina, de cada 4, um já vai ser venda de elétrico em 2030. Nós estamos falando em 7 anos. Aí. E aí isso gradativamente até chegar em 40, onde é 100%. Nos Estados Unidos, eles falam que até 2030, 100% é elétrico. 100%. Então, assim, não tem jeito de correr do que está acontecendo fora. Exatamente. E aqui vai acontecer. E as empresas que estão se atualizando, a gente falou do Tiziano agora há pouco, eu tive recentemente lá na Marquês de São Vicente, que é a loja conceito deles lá em São Paulo, com 2 unidades de abastecimento ali na frente da loja. O pessoal para, encosta ali, independente de ser cliente ou não, conecta e boa. No prédio onde a gente tem um apartamento lá em São Bernardo também já está se cotando também 2 unidades de abastecimento de carro elétrico. E o prédio vizinho que está sendo construído, todas as garagens vão ter a tomada para abastecimento elétrico. Então já está sendo preparado. E a mudança Marcos, é que a gente vai deixar de consumir o combustível fóssil e você vai aprender a abastecer em casa. Porque pensa, tirando os viajantes, né? Cara que acaba trabalhando com isso, mas 90% da população usa o carro no dia a dia.
Você roda ali 10 quilômetros, 5 quilômetros, o carro elétrico vai te satisfazer com certeza, porque você vai chegar à noite em casa e pluga na tomada. Você não precisa abastecer o carro para fazer uma viagem mais longa, né? Exatamente. Então, isso a gente percebe que é a mudança... E isso não é São Paulo, viu? Eu estava com o Beto Zanqueta agora na sexta-feira passada, ele me disse, os nossos projetos todos daqui para frente, independente de condomínio vertical ou horizontal, vão ter a central de abastecimento, certo? E a condição também de cada um ter na sua casa e tal. Mas o condomínio já vai oferecer os pontos de abastecimento para carro elétrico também, que isso aí já é realidade. Então, quer dizer, não tem como reverter isso. Não, a gente vê, é uma mudança. O carro elétrico, ele tem, além da vantagem do quilômetro, o custo de manutenção é muito mais baixo. Você não troca óleo, não troca fio de combustível, não troca filtro de ar, não troca nada. Você vai, é o pneu, o freio, então são poucos itens. A leitura do carro é muito mais eletrônica, vai exigir uma mão de obra mais qualificada para mexer nesse carro. Mas a gente vê assim que, como foi o celular, né? Se a gente pegar a história do celular, o celular era só para ligar. Só. Agora o celular virou o computador nosso. Virou, né? Tudo, né? Você faz na mão, tá tudo ali, pô. O carro, a ideia é que ele seja como se fosse o seu computador. A vivência do carro. Existem pesquisas que falam que os jovens hoje não querem carro mais. Você já deve ter ouvido. Sim. Muitos querem Uber e tal. Isso, mas por que eles não querem o carro? Isso as montadoras falam pra gente. Porque o carro, para esse pessoal, para esse público, já não é legal mais. Só que o carro que está chegando vai ser legal. Ele vai ser como o celular é hoje. Ele vai entregar uma tecnologia, um diferencial. Então o carro vai cuidar da sua agenda, o carro vai cuidar dos seus exames, ele vai saber se você está bem, ele vai te ajudar a se programar, ele vai te avisar de outras coisas, como o celular faz. Exatamente. E o carro vai estar plugado no celular e vai estar plugado nos outros carros, Marcos. Então a ideia da GM, a visão da GM é 000, zero emissões, zero congestionamento, zero acidente. Entendi. Não vai ter mais acidente, não vai ter mais congestionamento, mas você vai falar como? Porque um carro vai estar ligado no outro, então anda-se melhor, risco menor e a gente não vai poluir mais o meio ambiente. Né? Então é uma coisa que gera também Isso a gente falando agora parece utopia, mas até assistindo uma palestra semana passada, onde eu não me lembro o nome da pessoa agora, ele comentou o seguinte: o Homem de Ferro, há 12 anos atrás, ele conversava com o assistente virtual dele, que estava dentro do capacete, né? Estava no cérebro dele, certo? E hoje você tem a Alexa dentro de casa, né? Isso. Não, e é legal, a GM em 74 fez um filme para falar como que seria daqui 50 anos. E tem esse filme, eles passaram pra gente. E é absurdo como eles, em 50 anos, fizeram o filme, cara, e hoje tá, porque o carro recolhia o volante, você falava com o vídeo do carro, o carro era tipo os Jacksons, né? Então vamos pensar, o carro voador, e tudo isso está acontecendo agora. Então a GM em 2024 quer fazer um filme para falar como vai ser daqui 50. Entendi. E é bem legal assim, porque eles estão com... A GM tem liderado hoje, Marcos, e ela é uma das empresas mundialmente que tem o maior investimento nessa questão de tecnologia, né? A GM está empregando um valor muito grande, são bilhões de dólares, vão lançar 35 carros elétricos até 2025 e eles vão ultrapassar a Tesla, eles falam, em pouco tempo, para ser a maior montadora de carro elétrico do mundo, né? Então, que bacana. É bem bacana. Bem Bom, bacana. Você participou aí, né, na sua vida dentro da linha de carros aí, desde lá do Chevette, certo? Opala e tal, né? Vão passando, agora tá vindo aí já nesse futuro que já é realidade, que é o carro elétrico, né? Muito louco a nossa vida, nossa geração é muito louca, né? A gente vê uma geração para frente que não entende quando você fala lá da Kombi, e seja lá, né? Tem aqui até um representante do Fusca que nem devia estar aqui, né? Porque é um concorrente, mas não é concorrente, certo? Mas é o amor que tem a moto ali, amor pelo motor e tal, né? E você pode viver essas três situações de carro, né? Desde do carro a combustão ali, que é o Opala, o Chevetinho, até tive um Tubarão, né? Tenho saudade dele até hoje. Exatamente. Certo? E você vê pela realidade aí do que vai estar acontecendo hoje no mercado, do que vai vir a acontecer aí. Muito louco isso, né, cara? Que você for ver, né, Marcos, assim, a gente teve uma evolução grande com o carro. Então ali quando o Ford conseguiu fazer a linha de produção e o carro virou
popularizou o carro nos Estados Unidos, depois aqui, todo mundo andava de carroça, de cavalo, né? E aí o carro ficou por muitos anos com aprimoramento tecnológico, mas essa mudança que está por vir do carro elétrico é a maior mudança da indústria dos últimos 100 anos. Então eles comparam com a mudança que teve do cavalo para o carro. De tanto que vai mudar essa concepção do carro e da maneira como a gente enxerga o negócio, né? Então é legal poder fazer parte e por isso que a gente se atualiza, busca informações para se manter ali alinhado com o que está vindo, né? No carro elétrico tem como ter o barulho do Camaro ligando ali, aquele ronco grave, gostoso. Eles já têm tecnologia que entrega isso, Max. Putz, que é gostoso, né, cara? Você sentia a troca de marcha, ouvia aquele brrr, né? Mas eles já têm tecnologia para entregar isso, mas eu acho que isso com o tempo, que é o que a gente fala, tende a diminuir porque essa experiência dos novos é diferente da nossa. A gente tem o V8 ali. Para mim o silêncio fala mais alto, entendeu? Então eu prefiro um pouco de barulho. Então, mas o carro elétrico, a gente tem o carro elétrico na Nissan. O cliente que quiser conhecer até, Marcos, eu convido o pessoal para ir lá na Supra. Lá a gente tem a possibilidade, é impressionante o silêncio do carro. Impressionante. Chega a ser um negócio assim, você liga o carro, você não sabe se ligou ou não. Já começa por aí. Aí você sai com o carro, você não escuta nada. E você vê que tá andando assim, é bacana. É um negócio diferente, é diferente. Ó, Cristiano, agradecer você estar junto com a gente aqui, deixar um espaço para você convidar aí as pessoas para conhecerem a Supra Nissan, a Suprema também, e com certeza os melhores carros. E o carro que você quer para o futuro, com certeza está lá. Com certeza. Não, eu primeiro agradecer, você é meu amigão aí, parceiro, a gente já há muitos anos vem fazendo essa parceria legal, sempre trazendo o Marcos, sempre inovando. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Marcos? E utilizando esse espaço, eu acho que assim, a Suprema já nesses 42 anos de mercado de Assis, a gente busca sempre essa excelência. E queria deixar aberto, você que tem aí e está interessado em trocar, conhecer, muitos clientes não conhecem essa linha Chevrolet, Marcos, vai lá conhecer o produto, acho que fazer um test drive é bacana, acho que dirigindo, tudo isso que a gente conversou hoje, o cliente vai poder ter. E na Nissan, com certeza você vai conhecer assim, carros espetaculares, extremamente assim, sofisticados, a Nissan está com uma linha super bacana, e a gente tem a possibilidade também desse test drive, inclusive no carro elétrico, lá na Supra. Então, você que está aí nos assistindo, eu deixo aí o convite e agradeço aí, Marcos, mais uma vez. Mais uma vez agradecer a você, manda um abraço para o seu pai, para a Priscila, sua irmã, certo? Uma irmã que é médica também, que está aqui em Assis, né? Essa é fera, você tem que trazer ela aqui, Marcos. A nossa próxima vítima, já fica aí o compromisso. E é isso aí, ó, você que está curtindo a nossa programação, aí, obrigado por estar junto com a gente. Certo? E quero que você, eu estou deixando meu telefone para você falar, eu quero conhecer tal pessoa, quero saber tal coisa de tal pessoa, a gente vai trazer aqui, esse é o nosso compromisso. Mais uma vez, um forte abraço, e para você também aí que está curtindo o nosso programa, fique ligado, Flash TV, tudo de bom para você. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.